1.65 Sword Golf Magic. Capítulo 311 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. O grupo de bárbaros entrou no acampamento com incerteza. Shang rapidamente percebeu que o grupo deles era o único usando coleiras. Os outros bárbaros não usavam coleiras. Claro, isso resultou em outros bárbaros lançando olhares enojados para os recém-chegados. A maioria dos bárbaros parou de treinar enquanto se reuniam em grupo para observar os recém-chegados. Subconscientemente, isso fez com que os bárbaros com os colares também se reunissem em grupo, e em nenhum momento os dois grupos ficaram opostos um ao outro. Um momento tenso de silêncio se passou. Criminosos, o bárbaro mais alto do outro grupo disse com desgosto enquanto avançava. Ele tinha mais de 2 metros de altura e carregava um bastão gigantesco e largo. Shang notou que ele estava no PAC General Stage. Não há bárbaros presentes no estágio do comandante. Acho que este é um posto avançado padrão. Vocês vão ficar na sua, disse o enorme bárbaro. Criminosos ficam com criminosos. A maioria dos bárbaros foi intimidada pelo enorme bárbaro, mas alguns outros ficaram com raiva. Não aceito ordens suas. Um bárbaro com uma coleira gritou enquanto avançava. Ele também esteve no PAC General Stage. Os criminosos não têm o direito de falar, disse o alto bárbaro com sua voz grave. Mas o outro bárbaro não recuou. Os fracos também não têm o direito de falar. A indignação varreu o grupo reunido de bárbaros. Este criminoso chamou seu líder de fraco. O bárbaro alto estreitou os olhos para o outro bárbaro. Então, ele pegou seu gigantesco porrete e o colocou de lado. Bum! O som da clava batendo no chão reverberou por todo o acampamento. Seu peso era insano. Então, ele deu um passo à frente para olhar para um outro bárbaro, que era um pouco menor que ele. O outro bárbaro também avançou e, em pouco tempo, eles estavam se olhando nos olhos de muito perto. Eu desafio por sua posição. O bárbaro menor disse lentamente com os olhos apertados. O bárbaro mais alto apenas olhou para trás. Você está superestimando seu poder. Vergonhoso, disse. Então, os dois deram alguns passos para trás. Shang observou enquanto os outros bárbaros se afastavam daqueles dois. Eu acho que esses duelos são normais na sociedade bárbara. Ambos os bárbaros baixaram suas posições enquanto se preparavam para o combate. Então, eles explodiram para frente. Ambos eram muito rápidos e se alcançaram em um momento. Bang! Os dois braços travaram, mas ficou claro qual deles era mais poderoso muito rapidamente. O bárbaro mais alto empurrou o outro para trás, deixando uma fenda de terra para trás. O centro de equilíbrio do outro bárbaro foi empurrado para trás, e o bárbaro mais alto se elevou sobre ele. Então, o bárbaro mais alto empurrou para baixo e o outro caiu no chão. Naquele momento, o grupo de bárbaros sem colarinho aplaudiu ruidosamente. O líder deles havia vencido. O bárbaro menor no chão rapidamente se levantou, mas sua postura não era reta. Como um cachorro espancado, suas costas se curvaram e ele se afastou de todos os outros bárbaros. Shang notou que até mesmo seu próprio grupo estava olhando para o bárbaro com desdém. Isso é interessante, Shang pensou. Mesmo que ele tenha perdido, ele provavelmente ainda está entre os 3 primeiros neste grupo. A maioria dos bárbaros olhando para ele com desdém perderia para ele. No entanto, parece normal desprezar os que perderam em tal duelo. Embora ele tecnicamente pertença ao nosso grupo agora também o está evitando. Isto parece ser algum tipo de tradição social ou algo com regras ligadas a ela. O outro grupo continuou gritando e socando o peito como um bando de gorilas, e o bando de bárbaros do colarinho não ousava dizer mais nada. Seu homem mais forte está perdido, o alto bárbaro disse ao grupo de bárbaros de colarinho. O grupo de bárbaros de colarinho não respondeu. Quando aquele cara se tornou o mais forte do nosso grupo? Shang pensou. Não me lembro de nenhuma forma de competição. No entanto, ninguém neste grupo está protestando. É quase como se eles realmente o aceitassem como o mais forte. Você ficará fora do acampamento, decretou o bárbaro mais alto.
Criminosos não são bem-vindos aqui. Surpreendentemente, o grupo de bárbaros de colarinho olhou com medo impotente uns para os outros. E então, eles foram embora. Eles se viraram um por um e saíram do acampamento. Nenhum dos magos os deteve. Afinal, os bárbaros tinham permissão para vagar pela zona. Eles só foram proibidos de deixar a zona. Shang observou todos saindo com interesse. Deixar. Shang se virou e percebeu que ele era o último e que o grupo de bárbaros olhava com olhares hostis. Shang calmamente olhou nos olhos do bárbaro mais alto, que olhou de volta. Enquanto os outros bárbaros gritavam para Shang sair, os dois trocaram um olhar. 2 segundos se passaram. Então, Shang se virou e deixou o acampamento também. O bárbaro mais alto franziu as sobrancelhas e havia uma carranca em seu rosto, mas os outros bárbaros continuaram gritando para eles irem embora. Eventualmente, Shang também deixou o acampamento e viu o grupo reunido de bárbaros de colarinho. Surpreendentemente, eles estavam reunidos em um círculo, e Shang ouviu os sons reveladores de chutes. Com a sensibilidade de Shang para mana, ele podia ver o que estava acontecendo. O grupo de bárbaros reunidos chutava o bárbaro que acabara de perder o duelo sem piedade. O bárbaro estava deitado no chão em posição fetal enquanto os outros bárbaros o chutavam. Desrespeitoso. Forasteiro. Vários insultos foram lançados ao bárbaro, mas houve uma palavra que foi mais falada. Arruinador. O bárbaro no chão era mais chamado de ruiner. Não estou familiarizado com essa palavra, Shang pensou. Shang continuou assistindo o espetáculo. Depois de quase 2 minutos, os bárbaros pararam de chutar o bárbaro caído, mas passaram a cuspir nele. Finalmente, os bárbaros se afastaram do bárbaro severamente espancado e gravemente ferido. Ele estava sangrando todo, e seu corpo estava convulsionando. Surpreendentemente, ele nunca gritou por socorro. Ele nem tentou se defender. Ele definitivamente não era fraco, e Shang tinha certeza de que poderia ter derrubado vários outros bárbaros com ele se quisesse. No entanto, ele levou tudo sem resistência. O grupo de bárbaros de colarinho se reuniu e começou a discutir entre si. Os 3 bárbaros proclamavam que eram os mais fortes, enquanto outros bárbaros se afastavam e permaneciam em silêncio. Esses 3 bárbaros estavam todos no pico do estágio geral. Alguns minutos se gabando depois, os dois começaram a lutar um contra o outro. Eles entraram em um duelo um contra um e lutaram da mesma forma que os outros 2 bárbaros acabaram de lutar. Um dos dois perdeu, e o grupo de bárbaros se lançou sobre ele e o tratou da mesma forma que o outro bárbaro acabara de ser tratado. Ele foi severamente espancado e insultado. Assim como o primeiro bárbaro, este não resistiu. Então, o vencedor do duelo olhou para o bárbaro que também se proclamara o mais forte. No entanto, aquele bárbaro apenas abaixou a cabeça. Eu sou mais fraco, ele disse com uma voz calma. Surpreendentemente, Shang não viu o grupo de bárbaros atacar aquele. Em vez disso, eles permaneceram quietos e olharam para o bárbaro agora oficialmente mais forte. Eles estavam esperando por seu julgamento. O novo líder olhou para o bárbaro com a cabeça baixa. Você pode ficar, ele disse. O outro bárbaro abaixou ainda mais a cabeça e voltou para o grupo de bárbaros, que não evitou. Ele entrou perfeitamente no grupo. Era quase como se ele não tivesse sido o centro das atenções agora. Depois disso, o novo líder proclamou que eles iriam construir uma aldeia. Finalmente, o grupo de bárbaros deixou a área em busca de um bom local para uma aldeia. Shang silenciosamente permaneceu em seu lugar e observou tudo com interesse enquanto coçava o queixo. Interessante. Achei que eles só respeitavam a força, mas não é bem assim. Claro, o bárbaro mais forte ganha mais respeito, mas se alguém fica em segundo lugar e tenta usurpar o bárbaro mais forte, é rejeitado. O segundo lugar ainda é mais forte do que todos os outros, mas eles ainda são atacados pelo grupo. Shang olhou para os 2 homens gravemente feridos e cuspidos no chão. Eles nem sequer têm o poder de se levantar agora. Shang continuou coçando o queixo. Sword Golf Magic. Capítulo 312. Depois de um tempo,
Shang caminhou até o primeiro bárbaro que havia sido espancado pelo grupo e se agachou. O corpo do bárbaro estava se recuperando lentamente. Ele não tinha o corpo de um guerreiro, mas como alguém no PEAC General Stage, ele ainda podia se recuperar com bastante velocidade. Neste momento, o bárbaro não estava se movendo enquanto continuava deitado no chão em posição fetal. Sangue e saliva seca estavam em cima dele. Por que você não resistiu? Shang perguntou. Por um momento, o bárbaro não disse nada. Eu sou um ruiner, o bárbaro finalmente respondeu. Mais alguns segundos de silêncio. Os arruinadores são espancados. Quem disse? Shang perguntou. Isso fez o bárbaro mover a cabeça e olhar para Shang com cautela. É normal, disse. Então? Shang perguntou. Isso significa que é a coisa certa a fazer só porque é normal? O bárbaro olhou confuso para Shang. É conhecido e normal, disse ele. É assim que as coisas são. A vida é assim. O bárbaro se afastou de Shang novamente enquanto dizia essas coisas. É a sua vida, disse Shang. Você decide o que fazer de sua vida. O bárbaro não olhou para Shang, mas Shang pôde ver com sua mana visão que uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Aparentemente, este bárbaro nunca tinha ouvido falar de tal conceito. Eu sou um arruinador, e arruinadores são punidos, o bárbaro repetiu. O que é um arruinador? Shang perguntou. Isso despertou o interesse do bárbaro e ele olhou para Shang novamente. Você não sabe o que é um ruiner? Ele perguntou em estado de choque. Shang notou a reação do bárbaro. A palavra ruiner parece ser de conhecimento comum, mas ao invés de duvidar de minhas palavras, ele acreditou em mim e apenas pediu confirmação. Um humano normal pensaria que estou zombando deles. Afinal, quem não sabe o que é um ruiner? Mas ele acreditou em mim. Infelizmente, faz sentido. Os bárbaros são criados para seguir ordens como escravos. Os magos não querem que eles pensem por si mesmos. Eu não sei o que é um ruiner, Shang disse. Saí de casa há muito tempo e vivo no deserto desde então. Não sei muito sobre como os bárbaros normais vivem. A expressão do bárbaro tornou-se chocada e confusa. Mas você é um bárbaro, disse ele. Como você não sabe como um bárbaro vive? Você é um bárbaro. Você deve saber como os bárbaros vivem. Você está vivendo como um bárbaro, raciocinou. Shang franziu a testa. Como posso saber a aparência de um bárbaro quando nunca vi outros bárbaros vivos? O bárbaro não falou muito, apenas olhou confuso para Shang. Por vários segundos, ele tentou entender o que Shang acabara de dizer. Shang estava falando de coisas que não aconteceram, e isso confundiu o bárbaro. Mas você é um bárbaro, disse o homem. Você sabe como os bárbaros vivem. Você é um... Shang franziu a testa. Ele realmente não tem a capacidade de entender algo que é remotamente anormal. O que há de tão difícil de entender nisso? Eu não sei o que é um ruiner, Shang repetiu. Mas você sim, mas ainda não sei o que é um ruiner, Shang o interrompeu. Por favor, me diga o que é um ruiner. O bárbaro olhou para Shang por um pouco mais de confusão, mas eventualmente, ele desviou o olhar novamente. Um ruiner é alguém fraco que tenta desafiar o mais forte da tribo, explicou o bárbaro. Por que eles são chamados de ruiners? Shang perguntou. Um líder forte faz uma tribo forte, explicou o bárbaro. Um líder fraco faz uma tribo fraca. Uma tribo fraca morre. Uma tribo fraca se transformará em ruínas. Um bárbaro fraco tentando se tornar o mais forte é alguém que traz a ruína. Ele está tentando destruir a tribo. Depois disso, o bárbaro ficou em silêncio novamente enquanto Shang coçava o queixo em pensamento. Interessante, pensou Shang. Então, proclamar-se o mais poderoso sem ser o mais poderoso é o mesmo que ameaçar toda a tribo. Por causa disso, o arruinador é severamente punido. E se o líder perder? Ele se tornará um arruinador? Shang perguntou. Sim, respondeu o bárbaro. Uau, isso significa que assim que você chegar ao topo, é tudo ou nada, a menos que você mesmo desça. E se o líder renunciar? Shang perguntou. Ele presumiu que não havia problema em um líder renunciar, mas queria confirmação.
O bárbaro olhou confuso para Shang. O que é descer? Ele perguntou. É quando você ainda é o mais forte, mas não quer mais liderar e dar a posição para outra pessoa, disse Shang. Surpreendentemente, depois de ouvir essas palavras, os olhos do bárbaro ficaram cheios de raiva. Fraco. Ele disse com uma voz zangada. Shang observou a reação com interesse. Um fracote é pior do que um arruinador? Um arruinador tem poder. Um ruiner pode voltar e ajudar. Um fraco não vale nada. Um fraco come comida, mas não traz comida. Um fraco traz inimigos, mas não luta contra inimigos. Os fracos devem partir ou morrer. Shang observou o bárbaro furioso com interesse. Você chamou outro bárbaro de fraco, disse Shang. Isso tirou o vento de suas velas, e o bárbaro desviou o olhar novamente enquanto continuava deitado no chão. Por quê? Shang perguntou. Eu pensei que era mais forte, disse o bárbaro. E se você fosse, o outro bárbaro seria um fracote? Shang perguntou. O bárbaro olhou novamente confuso para Shang. Eu não sou mais forte, disse ele. Sim, mas se você fosse, disse Shang. Eu não sou mais forte, o bárbaro respondeu com as sobrancelhas franzidas. Shang suspirou. Eu sei que você não é. O que estou perguntando é, teoricamente, se você de alguma forma ganhou. Eu sei que você não fez, mas e se? E se você ganhar? O bárbaro olhou para Shang com as sobrancelhas franzidas por um tempo. Eu não ganhei. Pela primeira vez em muito tempo, Shang realmente ficou com raiva. Esse cara não entende o princípio de uma hipótese. Ele pensou com frustração. Nem é tão complicado. Tudo bem, disse Shang enquanto se levantava. Eu sei que você não é mais forte do que ele. Mas você quer se tornar mais forte do que ele. O bárbaro olhou para Shang com as sobrancelhas franzidas, e Shang podia até ver um pouco de raiva e desdém em seus olhos. Você está dizendo que pode me ensinar? Ele perguntou. Sim, Shang respondeu. O bárbaro estreitou os olhos e lentamente se levantou de sua posição deitada. Ele ainda estava ferido, mas havia se curado o suficiente para se levantar. Depois de se levantar, ele era um pouco mais alto que Shang e olhou para ele. Você diz que é mais forte do que eu? Ele perguntou em um tom sombrio. Shang coçou o queixo com interesse. Mesmo que ele tenha sido severamente espancado e desrespeitado, assim que eu desafiei um pouco o seu poder, ele ficou com raiva. Isso significa que, mesmo tendo aceitado a humilhação, ele ainda se orgulha de seu poder. Sim, estou dizendo isso, Shang disse calmamente. O bárbaro estreitou os olhos e respirou fundo pelo nariz. Então, ele deu um passo para trás e abaixou sua postura. Obviamente, ele pretendia atacar Shang. Espere. Shang disse. Você diz que é mais forte. O bárbaro gritou com raiva. Lutaremos. Você ainda está ferido, disse Shang. Ainda sou mais forte, respondeu o bárbaro. Apenas espere um pouco, Shang disse enquanto levantava sua gigantesca espada com ambas as mãos. Quando o bárbaro viu Shang mover sua espada, ele ficou um pouco nervoso. Essa espada parecia muito pesada. Olha, podemos determinar quem é mais forte sem lutar, disse Shang. Impossível, disse o bárbaro. Não é impossível. Quem ganha é quem tem mais força, né? Shang perguntou. Sim, respondeu o bárbaro. Pessoas mais fortes podem levantar coisas mais pesadas, certo? Shang perguntou. Sim, respondeu o bárbaro. Então, se eu posso levantar algo que você não pode, significa que sou mais forte, certo? Shang perguntou. O bárbaro não respondeu. Sua mente tentou compreender as palavras de Shang, mas não foi tão fácil. No entanto, de alguma forma, ele conseguiu entender o que Shang estava tentando dizer. Lutar sem lutar? Perguntou o bárbaro. Shang sorriu. Não é uma luta. É uma competição. Concorrência. O bárbaro repetiu lentamente. Certo, uma competição, Shang respondeu. Estamos comparando nossa força sem lutar. O bárbaro estava tentando ao máximo entender esse conceito estranho. Como? Ele perguntou. Observe, disse Shang. Então,
Ele levantou sua espada e deu um golpe. O golpe foi bastante rápido e Shang conseguiu pará-lo antes que atingisse o solo. Aquele que pode balançar esta arma mais vezes é mais forte, disse Shang. Boron. Então, ele jogou sua espada gigantesca no chão à sua frente. O bárbaro olhou chocado para a espada. Isso soou muito pesado. Levante e balance, disse Shang. Por um momento, o bárbaro apenas olhou para a espada. Então, ele deu um passo à frente e agarrou sua alça. Sword Golf Magic. Capítulo 313. O bárbaro agarrou o punho da espada e tentou levantá-la. Assim que ele tentou, seus olhos se abriram em choque. Essa espada era muito pesada. Ele ampliou sua postura e puxou ainda mais forte. Nesse ponto, Sword começou a se levantar lentamente e, alguns segundos depois, o bárbaro conseguiu colocar o punho de Sword em seus ombros. O bárbaro agarrou o punho da espada e deu um passo para trás, tentando levantá-la. Shang viu os músculos do bárbaro crescerem, e ele até conseguiu levantar a ponta da espada do chão. Por um momento, ele conseguiu erguer a espada. Bang! Mas ele acabou ficando sem resistência e a ponta de Sword atingiu o chão novamente. Convencido, Shang perguntou. O bárbaro olhou um pouco para a espada e depois para Shang. Ele largou a espada e abaixou sua postura enquanto se preparava para atacar Shang. Prove que isso não é um truque. Ele disse com os olhos apertados. Shang só podia suspirar. Venha, disse Shang enquanto estendia o braço direito. O bárbaro viu que Shang não o levava a sério e ficou furioso. Então, ele atacou Shang. Ele investiu com os braços estendidos em Shang, e Shang apenas observou. Aplaudir. Os braços de Shang se moveram com uma velocidade incrível entre os dois braços do bárbaro e os esbofetearam, jogando os braços do bárbaro para o lado. Então, Shang deu um rápido passo à frente em uma posição ainda mais baixa. Bang! O ombro de Shang atingiu o abdômen do bárbaro em um golpe de lança. Shang ergueu o bárbaro um pouco até que ele estivesse acima dele. E então, ele jogou o bárbaro no chão com toda a sua força. Boom! As costas do bárbaro bateram no chão. Um tremor percorreu o chão ao redor deles. Sangue saiu da boca do bárbaro e alguns de seus ossos quebraram no processo. Shang apenas bateu as mãos para limpá-las da poeira. Convencido, ele perguntou. O bárbaro não conseguiu responder por um tempo, mas eventualmente olhou para Shang em estado de choque. Quando ele lutou contra aquele bárbaro alto, ele foi capaz de resistir. Mas quando ele lutou contra Shang, ele ficou tão indefeso quanto uma criança. Você é mais forte, disse ele. Shang assentiu. Bom. Então, você está interessado em se tornar ainda mais poderoso do que aquele grande bárbaro do acampamento. O bárbaro não fazia ideia de como isso era possível. Afinal, o alto bárbaro do acampamento era mais forte do que ele. Alguém mais fraco não poderia vencer alguém mais forte. Isso não fazia sentido. Sim, por favor, me ensine, disse o bárbaro. No entanto, embora o bárbaro não conseguisse imaginar uma maneira de vencer o alto bárbaro, ele não questionou Shang. Shang era mais forte e, portanto, tudo o que ele disse era verdade. Mesmo que ele pensasse que era impossível, se Shang disse que poderia fazer isso, deve ser verdade. Isso foi mais fácil do que o esperado, pensou Shang. Então, ele olhou para o segundo bárbaro, que já havia quase terminado de se recuperar. Ele era o único que havia perdido contra o novo líder dos criminosos. Você também quer aprender? Shang perguntou. O segundo bárbaro olhou para Shang. Ele pensou um pouco e, finalmente, se levantou. Não vou deixar minha tribo, disse ele. E com isso dito, ele caminhou em direção a onde os criminosos haviam ido. Shang coçou o queixo. Interessante. Mesmo que sua tribo tenha acabado de lhe dar a mais pesada humilhação, ele quer voltar e se juntar sem nenhuma honra. Ele provavelmente passará por mais algumas rodadas, mas acho que eventualmente será aceito de volta. No entanto, o caminho para aceitação é longeado. Depois que o segundo bárbaro saiu, Shang olhou para o primeiro. Ao me seguir, você está deixando sua tribo? Ele perguntou. Sim, o bárbaro disse.
Mas você é mais forte. Seguir o mais forte é certo. Interessante, Shang pensou enquanto olhava para o bárbaro. Humanos normais não deixariam sua tribo, grupo, organização ou qualquer outra coisa por uma única pessoa, mas ele não parece se importar muito com isso. Ele vê que sou mais poderoso que o líder deles, o que significa que me seguir é a escolha certa. Qual o seu nome? Shang perguntou. Lache, disse ele. Um nome bastante interessante e incomum, Shang pensou. Você pode me chamar de Zero, Shang respondeu. Shang não queria usar seu nome real, pois estava associado ao procedimento, e se os poderosos magos de repente vissem um bárbaro incrivelmente poderoso com o mesmo nome de um dos poucos guerreiros que se submeteram ao procedimento, isso poderia levantar algumas sobrancelhas. Eu seguirei seu comando, líder Zero, Lache disse com respeito. Shang assentiu. A partir de agora, vou ensiná-lo a lutar contra outro bárbaro com as mãos nuas, disse ele. Líder Zero, sou mais fraco que os outros bárbaros, disse Lache. Como vou ganhar assim? Você não precisa ser mais forte para vencer, disse Shang. Lache quis dizer imediatamente que isso não fazia sentido, mas como Shang era mais forte, ele aceitou suas palavras. Por favor, me ensine, ele disse. Eu vou te mostrar, disse Shang. Então, Shang pegou a espada e ergueu sobre os ombros. Eventualmente, Shang colocou a espada longitudinalmente em seus ombros como um tronco enorme e colocou os braços em volta dela. Esta era uma antiga posição de punição para prisioneiros. Eles teriam que carregar uma tora pesada e seriam incapazes de se mover adequadamente devido ao seu peso. O peso da minha arma é alto. Você sabe disso, disse Shang. Lacha sentiu. Com minha arma no ombro, sou mais lento e não posso me mover rapidamente, ou vou cair. Além disso, nesta posição, não posso usar meus braços. Correto? Shang perguntou. Lacha olhou para Shang e assentiu. Você acha que posso vencer contra você nesta posição? Shang perguntou. Lache pensou sobre isso um pouco. Sim, porque você é mais forte, ele respondeu. Shang franziu a testa. Nesta posição, sou mais lento que você, certo? Shang perguntou. Sim, Lache respondeu. Nesta posição, não posso usar tanta força quanto você, certo? Sim. Então, como sou mais lento e fraco nessa posição, sou mais fraco que você no geral, e se a gente lutasse, eu perderia, certo? Shang perguntou. Lache permaneceu em silêncio por um tempo enquanto tentava envolver sua mente em torno desses conceitos complexos. Shang era mais forte. No entanto, com aquela arma pesada em seus ombros, ele é mais lento e mais fraco. Mas Shang era mais forte. Mas Shang também era mais fraco. Shang era mais forte e mais fraco ao mesmo tempo. Demorou vários segundos para Lache, mas eventualmente ele conseguiu entender. Ele é mais fraco com sua espada. Ele é mais forte sem sua espada, pensou Lache. Eu entendo, líder Zero, disse Lache. Shang assentiu. Bom. Mas líder Zero, eu tenho uma pergunta, Lache disse rapidamente depois disso. Que pergunta? Por que você está carregando uma arma com você se isso o deixa mais fraco? Lache perguntou. Agora, Shang demorou um pouco para entender essas palavras. Quando eu uso corretamente, isso me deixa muito mais forte, explicou Shang. Isso me deixa mais lento, mas tenho um alcance maior e mais poder por trás de meus ataques com ele. No entanto, se eu não atacar com ela, isso só me deixará mais lento. Minha espada tem vantagens e desvantagens. Quando não estou usando suas vantagens, só tenho as desvantagens. Lash tentou entender esse conceito, mas foi muito difícil para ele. Shang passou os próximos 10 minutos explicando o conceito de desvantagens e vantagens para Lash, que estava tentando entender ao máximo. A mente de Lash nunca tinha sido tão usada em toda a sua vida. Felizmente, embora Lash não conhecesse quase nenhum conceito complexo, já que sua mente era fortalecida por seu corpo, ele fez avanços rápidos no pensamento complexo. Sabedoria e inteligência eram duas coisas muito diferentes.
Sabedoria era a quantidade de conhecimento aplicável dentro da cabeça de alguém. A inteligência era a capacidade de entender padrões complexos e aprender rapidamente coisas novas. Se uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia tivessem que resolver uma equação e ambas soubessem como resolvê-la, a pessoa inteligente resolveria mais rápido. No entanto, uma pessoa sábia provavelmente sabia como resolvê-lo, enquanto uma pessoa inteligente sem sabedoria não. Uma pessoa inteligente talvez pudesse descobrir como construir uma casa com muita tentativa e erro e usando muita lógica, mas uma pessoa sábia já sabia como construir uma casa. Agora mesmo, Lash não tinha sabedoria. Ele não sabia quase nada. No entanto, desde que sua mente foi fortalecida, ele era muito inteligente para os padrões humanos normais. Isso significava que ele aprenderia muito rapidamente. Eventualmente, Chang conseguiu ensinar a Lash os conceitos de vantagens e desvantagens, e ele finalmente entendeu como Chang poderia ser mais forte e mais fraco ao mesmo tempo. Então, enquanto carrego minha arma assim, fico mais fraco, certo? Chang perguntou novamente. Lash sentiu. Sim. Então, você deveria vencer em uma luta, correto? Chang perguntou. Sim, disse Lash. Então, vamos lutar. Eu vou vencer contra você, mesmo que eu esteja mais fraco agora. Sword Golf Magic. Capítulo 314 demorou um pouco para convencer, mas Lash acabou atacando Chang. Assim como antes, Lash investiu contra Chang com os dois braços estendidos. Pouco antes de Lash alcançar Chang, Chang levantou a perna e chutou Lash no abdômen. Lash voou para longe e rolou algumas vezes no chão. Então, ele olhou para Chang com as sobrancelhas franzidas. Isso não é uma luta, disse Lash. Como não é uma luta? Chang perguntou. Devemos comparar nossa força. Nós somos, disse Chang. No entanto, a força não é apenas o quão forte é o seu corpo. Lash tentou seu melhor para entender o conceito. A experiência também não faz parte da sua força? Chang perguntou. Lash sentiu. Quando um velho líder que se defendeu de desafios centenas de vezes luta contra alguém que tem um corpo um pouco mais forte, ele vai ganhar ou perder? Chang perguntou. Lash pensou nas palavras de Chang por um tempo. Ele vai ganhar, disse Lash. Ele sabe lutar. Chang assentiu com um sorriso. Correto. Então, a experiência também faz parte da sua força. Eu aconselharia você a diferenciar entre força e poder para torná-lo mais claro. Quando você ou eu usamos a palavra força de agora em diante, queremos dizer a força do seu corpo. Isso inclui sua velocidade e quanta força você pode exercer, ok? Chang perguntou. Lash sentiu depois de alguns segundos. Quando falamos de poder, nos referimos a tudo. Isso inclui experiência, originalidade, flexibilidade e muitas outras coisas. A força determina quem vence em uma comparação direta de força entre dois bárbaros. O poder determina quem vai matar o outro quando não há regras ou costumes. Neste momento, minha força é menor que a sua, mas meu poder está muito acima do seu. Se você não está convencido, tente novamente. Lash tentou entender esses conceitos e, eventualmente, atacou Chang novamente. Ele foi chutado para longe novamente. E de novo. E de novo. Vários ferimentos acumulados no corpo de Lash. Eu sou mais fraco em força, mas é você quem está se machucando, disse Chang. Pense em um bárbaro poderoso. Agora, pense em um ser humano invisível e fraco com uma ponta muito afiada. Lash estava tentando seu melhor para imaginar a cena. Agora, imagine aquele humano fraco se aproximando sorrateiramente do poderoso bárbaro e atacando sua cabeça com sua ponta afiada. O que acontece? As sobrancelhas de Lash franziram. O bárbaro morre. Chang sorriu um pouco. Lash tinha aprendido a imaginar uma cena que não era real. Ele estava progredindo. O bárbaro é mais forte? Chang perguntou. Sim, disse Lash. O bárbaro é mais poderoso? Sim, disse Lash. Então por que ele está morto? Silêncio. Se o bárbaro é mais poderoso, por que ele está morto? Chang repetiu. Injusto,
disse Lashi. Pode ser, disse Shang. No entanto, ele está morto e o humano fraco ainda está vivo. Quem você preferiria ser? Silêncio. Na mente de Lashi, ocorreu um conflito entre a Batalhão Rosa e a sobrevivência. O humano fraco, Lashi disse. Por quê? Shang perguntou. Lashi não respondeu por um tempo. Eu não quero morrer, Lashi disse com vergonha. Shang assentiu. Não é uma pena admitir isso. Todos nós queremos viver. Não é por isso que treinamos. Não é por isso que queremos nos tornar mais poderosos. Não queremos morrer. É por isso que treinamos e lutamos. Honestidade na batalha está deixando você mais fraco. Seu inimigo usará venenos. Seu inimigo usará ataques furtivos. Seu inimigo usará manipulação. Seu inimigo fugirá e atacará de longe. Seu inimigo arrancará seus olhos. Essa é a extensão do poder deles e, ao não aproveitar esses aspectos, você está limitando seu próprio poder. Sua força pode ser grande, mas seu poder nunca será grande enquanto for honrado em uma luta. Alguns segundos de silêncio se passaram. Agora, tente me derrubar de novo. Use qualquer coisa que você possa imaginar. Não há nada de desonroso. Apenas ataque. Lashi abriu os olhos e se concentrou em Shang. Então, ele avançou. E quando ele alcançou Shang, ele levantou a perna para chutar Shang. No entanto, esse chute foi patético. Lashi teve que parar para usá-lo. Foi lento. Foi muito telegrafado. Foi desajeitado. Shang simplesmente levantou a perna direita e empurrou o chute de Lashi para o lado com o joelho. Então, Shang estendeu a perna em um chute. Bang! Lashi foi jogado fora novamente. No entanto, a mente de Lashi estava ficando louca neste momento. Ele era mais forte que Shang em sua posição atual. No entanto, ele perdeu novamente. E finalmente, ele entendeu. Ele não é tão forte agora, mas é mais poderoso, pensou Lashi. Lashi lentamente se levantou e olhou nos olhos de Shang. Líder Zero, ele disse respeitosamente. Por favor, me ensine como me tornar poderoso. Shang sorriu. Não é de admirar que os bárbaros tenham medo dos guerreiros. Mesmo que seus corpos sejam mais poderosos, eles só sabem lutar de maneira muito direta. Shang lembrou-se da curta luta entre o reitor e o rei Skitunder. Estrondo. Shang jogou sua espada para o lado e quebrou o pescoço. Aproxime-se de mim, disse Shang. Lashi obedeceu e parou na frente de Shang. Levante seus braços assim, Shang disse enquanto entrava em uma posição de luta. Lashi copiou a postura de Shang. Vou socar você bem devagar agora, disse Shang. Você é mais rápido que este soco e deve ser capaz de lidar com isso. Ok? Lashi sentiu. Então, Shang cerrou o punho direito e deu um soco para frente. Com certeza, o soco não foi muito rápido. Bang! Mas ainda atingiu o rosto de Lashi, e ele foi jogado para trás. O soco foi para o rosto de Lashi, mas ele não sabia como lidar com isso. Seus músculos e ombros ficaram tensos e ele moveu os braços à sua frente para bloquear. Shang simplesmente mudou um pouco a trajetória de seu soco e o acertou. Meu soco foi mais lento do que você, mas você ainda foi atingido, disse Shang. Lashi se levantou novamente e se aproximou de Shang. Você tem que saber lidar com isso. Tente socar meu rosto, disse Shang. Lashi assentiu e tentou acertar o rosto de Shang. O braço direito de Shang simplesmente deu um tapa no braço de Lashi para o lado, fazendo errar. De novo. Lashi socou novamente, mas desta vez, Shang empurrou o punho de Lashi para o outro lado. De novo. A mesma coisa se repetiu muitas vezes, e Shang mostrou várias maneiras de lidar com o soco. Existem muitas maneiras de combater um soco, disse Shang. Vamos familiarizá-lo com o mais simples. Vou mover meu punho muito lentamente em direção ao seu rosto. Você vai empurrar meu punho para o lado com seu antebraço, Shang disse enquanto mostrava o que Lashi tinha que fazer. Lashi sentiu. O punho de Shang avançou e Lashi fez o que Shang disse, mas ele não estava acostumado a mover seu braço assim. Shang assentiu. De novo.
Voou um pouco mais rápido desta vez. E daquele momento em diante, aconteceu o treino mais longo de Lash. Shang fez Lash repetir o mesmo bloqueio várias vezes. Ele o estava forçando a fazer isso centenas de vezes, e Lash foi atingido ocasionalmente desde que Shang acelerou um pouco. Um dia depois, Shang disse que Lash poderia relaxar. Lash relaxado. Mas então, Shang deu um soco no rosto de Lash, exatamente da mesma forma que havia feito no último dia. Os olhos de Lash se arregalaram, e seu braço disparou sozinho. Aplaudir. O punho de Shang foi empurrado para o lado e ele errou. Lash olhou com choque para seu próprio braço. Shang sorriu. Ter uma mente fortalecida com certeza é útil. Não precisar dormir também ajuda muito. O bloqueio já está arraigado em seus reflexos. Próxima lição, um tipo diferente de bloqueio. Nos dias seguintes, Shang ensinou a Lash todos os tipos de métodos para se defender de um soco. Dependendo do ângulo do ataque, diferentes métodos de bloqueio mostraram resultados diferentes, e Shang foi metodicamente passando por todos os ângulos possíveis. Agora, Lash estava passando por um crescimento terrível em termos de poder. Ele tinha um corpo incrivelmente poderoso e agora estava finalmente aprendendo a usá-lo de maneira eficaz. Este foi o primeiro aluno de Shang. E ele não seria o último. Sword Golf Magic. Capítulo 315. Lash respirou fundo. Ele estava muito nervoso agora. Shang treinou por 2 semanas sem parar e agora era hora de provar que ele havia se tornado mais poderoso. Depois de encorajar a si mesmo, Lash deu um passo à frente. No acampamento. Assim que ele entrou, vários bárbaros sem coleiras o notaram e zombaram. Todos pararam de treinar e lutar e caminharam ameaçadoramente em direção a ele. Desta vez, as coisas foram diferentes de 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, os limites foram estabelecidos, mas agora eles já estavam no lugar. Por causa disso, Lash foi tratado como um estranho invadindo seu território, em vez de alguém de sua tribo. 3 bárbaros rapidamente se aproximaram de Lash, com raiva e desdém em seus olhos. O nervosismo de Lash aumentou, mas ele tentou manter a calma. Bang! Um soco rápido foi lançado em um deles, acertando seu rosto. Os outros 2 olharam em choque quando um deles foi interrompido por um soco leve. Bang! Um direto atingiu outro bárbaro, jogando para longe e quebrando seu nariz. Bang! O terceiro levou uma cotovelada na têmpora e caiu no chão. Bang! O primeiro só foi atordoado pelo jab, e Lash finalizou com um chute no peito. Em apenas um segundo, todos os 3 bárbaros caíram no chão, incapazes de continuar lutando. Silêncio. Naquele momento, o nervosismo de Lash desapareceu e foi substituído pelo choque. Ele lutava contra Shang há apenas 2 semanas e sentia que não havia feito nenhum progresso. Sempre que Shang realmente tentava lutar, Lash ficava indefeso. No entanto, quando Lash viu esses 3 bárbaros, era como se estivesse olhando para crianças inexperientes. Eles estavam essencialmente implorando para levar um soco. E todos desceram sem problemas. Os outros bárbaros ficaram furiosos e atacaram Lash. Agora, eles não estavam caminhando lenta e ameaçadoramente em direção a ele, mas diretamente atacando-o. Naquele momento, Lash pensou nas lições de Shang. Quando você está lutando contra várias pessoas, a única maneira de vencer é a não ficar cercado e forçá-los a lutas um contra um muito curtas. Lash deu um passo rápido para frente e chutou um deles no abdômen. Ao mesmo tempo, usou o próprio chute para ganhar distância. O bárbaro foi tirado para longe e Lash recuou quando os outros se aproximaram. Lash foi até o bárbaro mais distante e o chutou também antes de recuar. Um grupo experiente de soldados ou guerreiros não atacaria sem pensar um inimigo tão poderoso. Em vez disso, eles o cercariam de uma grande distância e se aproximariam lentamente. Se o inimigo forte fosse atacar um deles, os 2 ao seu lado atacariam de lado e os outros rapidamente cercariam o inimigo. No entanto, esses bárbaros nunca estiveram em tal luta. Eles só lutaram contra outros bárbaros diretamente por meio de luta livre ou lutaram contra bestas solitárias de uma maneira muito direta.
Por causa disso, Lash conseguiu eliminar cada um deles. Eventualmente, o alto líder dos bárbaros chegou, e ele olhou para Lash com os olhos apertados. Lash estava se comportando vergonhosamente. Ele não estava permitindo que nenhum dos bárbaros mostrasse sua força. No entanto, ele ainda atacou Lash. Em sua mente, ele era mais forte que Lash. Portanto, Lash não poderia vencer. Ele estava muito confiante. Lash viu o bárbaro que o havia derrotado anteriormente se aproximar, mas não estava nervoso. O bárbaro alto era apenas um pouco mais ameaçador do que os outros, que ainda contavam como inofensivos para o atual. Lash não tinha planejado isso, mas neste momento, ele decidiu se exibir um pouco. Ele tinha visto Shang executar este ataque apenas uma vez, mas ele mesmo não o havia usado. Shang mostrou este ataque como um exemplo de algo que é extremamente eficaz se o inimigo não o conhece ou não o vê chegando, mas absolutamente horrível se eles soubessem o que estava por vir. Shang o chamou de assassino novato sofisticado. Este ataque pode ser comparado ao mate de um estudioso no xadrez, inútil contra qualquer um que conheça o básico, mas muito eficaz contra pessoas inexperientes. Conforme o alto bárbaro se aproximava, Lash mudou sua postura para ficar de lado para seu oponente. Então, ele pulou e girou de forma que a perna que se mostrava para longe do oponente girou em suas costas para acertá-lo no peito. Foi um chute giratório para trás. Qualquer lutador experiente poderia simplesmente jogar a perna para o lado, o que faria com que o inimigo ficasse de costas para ele, o que seria devastador para eles. Mas o bárbaro alto não era experiente. Bang! O chute atingiu a cabeça do bárbaro alto e ele voou para longe. Os bárbaros caídos no chão assistiram chocados quando seu líder foi jogado para longe. Bang! O líder bateu no chão com força e não se mexeu. Este chute o nocauteou completamente. Havia também alguns outros bárbaros perto da borda do acampamento que observavam em estado de choque. Obviamente, nem todos os bárbaros se envolveram. No entanto, Lash ainda cuidou de cerca de 10 bárbaros por conta própria, o que foi bastante impressionante. O bárbaro que havia perdido contra seu líder havia retornado 2 semanas depois e era invencível entre toda a tribo. Agora, Lash estava sozinho no meio do acampamento. A força é apenas uma parte do poder, disse Lash ao acampamento. Seu líder é forte, mas não é poderoso. Ele pode ser mais forte, mas agora, ele está inconscientemente deitado no chão enquanto eu estou aqui. Se eu quisesse, poderia matá-lo agora mesmo. Se eu quisesse, poderia matar todos vocês. Você pode pensar que minha conduta é desrespeitosa. Mas quando você estiver morto e eu estiver acima do seu cadáver, você ficará feliz? Quando eu conseguir sobreviver e você morrer, você ficará feliz? Silêncio. Vergonhoso. 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 Quase todos os bárbaros começaram a gritar em uníssono. Desrespeito. Covarde. Trapaceiro. Isso ia contra todas as tradições bárbaras. Tal pessoa não era um bárbaro. Lash não era um bárbaro. Bang. Lash foi até um deles e chutou sua cabeça, nocauteando-os. Vários outros cerraram os dentes com raiva e atacaram Lash. Desta vez, todos se envolveram. A luta seguinte não foi fácil para Lash, mas graças ao treinamento de Shang, ele ainda conseguiu cuidar de cada um deles. E, finalmente, o silêncio voltou. Ninguém mais gritava nada. Pense o que quiser, Lash anunciou ao acampamento silencioso. Eu posso ser vergonhoso. Posso ser desrespeitoso. E, no entanto, você está no chão, indefeso, e eu estou vitorioso. Você está morto. Eu estou vivo. Desta vez, ninguém respondeu. Se alguém deseja poder, pode me encontrar lá fora. Eu não sigo um líder forte. Eu sigo um líder poderoso. E com isso dito, Lash deixou o acampamento. Por um tempo, nenhum dos bárbaros disse nada. Mas depois de um tempo, indignação e discussão irromperam no acampamento. A maioria dos bárbaros não acreditou nas palavras de Lash e o denunciou. Outros permaneceram em silêncio, sem saber o que deveriam pensar.
e alguns deles defenderam Lache. A discussão continuou por um longo tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.